Fala galerinha, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês como configurar os sites fontes manualmente, né? Utilizar a configuração manual para poder adicionar ou editar, né, os sites fontes de acordo aí com as suas necessidades. Então, sem mais delongas, eu estou aqui no meu painel de admin. No outro vídeo eu tinha criado dois posts, né? Dois posts, tá aqui eles, os dois artigos, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, no menu gerenciar, ok? Que a gente vai dar uma olhada no nosso site fonte. Tá aqui o site fonte, ele está mostrando que tinha sido criado dois posts através dele, tá ok? Que foram aqueles dois que a gente criou no outro vídeo. E que a gente vai fazer? Aqui eu poderia tanto adicionar um novo site fonte, ou editar o que eu tenho, que seria da mesma maneira. Por isso eu vou aqui em editar, ok? Mas o que a gente vai fazer serviria para ambos as possibilidades. Aí você pode, na hora que for adicionar, pode usar a configuração manual. Na hora que for editar também pode usar a configuração manual. E eu vou explicar. Bom, a gente está aqui, está editando o site fonte. Para ficar melhor a explicação, eu vou abrir aqui uma nova aba, esse post aqui que a gente usou de exemplo, tá ok? Tá aqui o post de exemplo. Eu abri uma nova aba para poder a gente dar uma olhada. Então vou aqui em próximo. Bom, aqui vou colocar em manual. Tá certo? Ao colocar em manual o tipo de configuração, aparece essas opções aqui, tá certo? Bom, aqui no caso algumas delas já estão preenchidas porque ele estava no automático primeiro, né? E eu mudei para manual agora. Então é possível mesmo que algumas desses campos apareçam, é normal. Mas digamos, né, que está configurando do zero, que é o que a gente está fazendo aqui. Então vou deixar tudo em branco aqui. Só a posição mesmo aqui que sempre mostra né, quando você está adicionando, fazendo a configuração pela primeira vez, sempre vai mostrar mesmo. Mas eu já vou explicar tudinho. Antes eu preciso que vocês entendam o seguinte: como o site, como o plugin, ele consegue distinguir o que é o artigo do que não é. Porque vamos olhar, por exemplo, para essa página aqui. A gente está na matéria aqui, ó, Temer, reforma trabalhista, trará empregos e inúmeras vantagens. Essa é a matéria, né? Esse é o artigo que a gente está acessando aí, que colocou como de exemplo. Então a gente sabe muito bem aqui, se a gente for olhar, por exemplo, espera aí que tá carregando aqui. Esses anúncios, essa porcaria de anúncio. Isso vai ficar na frente agora. Carregando. Esperar. Sumiu. Bom, voltando aqui, a gente sabe, ó, só de olhar a gente já consegue distinguir várias coisas. Por exemplo, volta. A gente consegue distinguir, por exemplo, que isso aqui é o título, correto? A gente consegue distinguir porque a gente somos seres inteligentes, certo? A gente já consegue distinguir que isso aqui é o título, isso aqui seria uma prévia, né,
pré-descrição da matéria. A gente sabe distinguir, por exemplo, aqui, ó, que isso aqui nada mais é quem publicou, né? O editor, no caso aqui foi a redação. A gente sabe distinguir também, ó, que isso aqui é a data e a hora em que foi publicado, tá vendo? A gente sabe distinguir tudo isso só de olhar. Ó, a gente sabe que isso aqui, essa primeira imagem, é a imagem destacada do artigo. E que o artigo mesmo, ó, a gente sabe distinguir, por exemplo, que isso aqui é uma publicidade. Vou até clicar em fechar ali. Ó, a gente consegue distinguir que o artigo é isso aqui, ó. Estou selecionando o artigo todo, ó. Vem até aqui esse vídeo. Aí a gente consegue distinguir só de olhar, por sermos inteligentes. Mas o que eu quero que vocês entendam em relação a isso, que o plugin ele não é inteligente, ele não tem inteligência artificial. Se ele consegue identificar o artigo da mesma maneira que a gente consegue identificar, ele consegue porque ele usa um outro método para fazer isso. Ele não olha para a página, né, e consegue falar, não, ó, isso aqui é o artigo, agora o resto não é. Por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui é artigo? Não, não é. Isso aqui é artigo? Não, não é. Ele não consegue distinguir ao certo isso. Para ele saber o que é artigo do que não é, ele vai usar uma referência na página para poder buscar esse artigo. Como assim uma referência? Bom, vamos recapitular uma coisa aqui, ó. Vou exibir o código-fonte da página. Todas as páginas, artigos, matéria, tudo aí de site que está na internet, ela está em HTML, ou seja, são códigos, como você pode ver aqui. E são os códigos, esses códigos aqui, esses elementos que o plugin vê. Da mesma maneira que é assim que o Google vê o seu site, é assim que o Facebook vê o seu site, é assim que o plugin vê o seu site. Só quem vê o seu site dessa maneira aqui, visualmente falando, é você. Por quê? Porque o navegador ele consegue transformar todo esse código aqui em linguagem visual humana, para que o ser humano ele consiga distinguir. Porque senão como é que você ia ler isso aqui? Você olhar aqui, você nem entender nada. Ainda mais do que quem não entender nada mesmo de programação, e que não ia entender mesmo. Então, o que o navegador, o seu navegador, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o que eles fazem? Eles pegam esse código HTML todinho aqui e emula eles de maneira que seja visualmente falando agradável aos seus olhos. Entendeu? Então o que acontece? Isso aqui é isso aqui, tá certo? Mas aí que vem, se o plugin enxerga dessa maneira, como que ele vai conseguir distinguir o que é artigo do que não é artigo? É aí que vem a questão da referência. Ó, eu estou usando o Google Chrome, e eu aconselho até vocês usarem o Google Chrome ou o Firefox para fazer o que eu vou fazer agora. Prestem muita atenção e voltem o vídeo se for necessário. Lembra que eu disse que só de olhar aqui a gente consegue distinguir o que é artigo do que não é? Então a gente sabe que o artigo começa aqui, e que isso aqui é a imagem destacada, que ali em cima é o título, e etc. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar que elemento é esse aqui que está contendo o artigo. Então vamos dar uma olhada. Eu selecionei, eu posso selecionar uma, duas palavras aqui do começo do artigo, não tem problema não. Eu selecionei as duas primeiras palavras. Clico no botão direito e inspecionar. Vamos dar uma olhada. Quando a gente clica em inspecionar, vai abrir o console, o Google Console aqui. Então fica duas telas. Essa aqui é a tela dos códigos,
ou seja, é o código mesmo HTML, né? Como o navegador vê o navegador, o Facebook, o Google, ou seja, é como eles veem o site, é assim que eles veem, ó, só código, tá vendo? Só código, é assim que eles veem. Nós vemos dessa maneira aqui, que é a maneira aqui de cima, né? Que é visualmente agradável aos nossos olhos, que é pra gente conseguir entender o que está se passando aqui. Então o que acontece, ó, eu selecionei aqui, né, a palavra, tá vendo? Tá selecionada. Agora repara aqui na tela de baixo que, ó, quando eu passo o mouse em cima do elemento, ele seleciona a parte de cima, ó, tá vendo? Ó, se eu passar o mouse aqui embaixo, ele seleciona ali na tela de cima, ó, selecionando, ó, tá vendo? Ó, selecionando. Então o que acontece? O que eu vou fazer? Eu vou ter que descobrir qual é o elemento HTML aqui que está contendo todo o artigo, certo? Mas como assim? Olha só, vamos olhar. Lembra que você passa o mouse e seleciona. Então vamos seguir. Ó, você vê aqui, por exemplo, esse elemento de cima. Esse elemento de cima, ele está até um pouco atrás dos que está embaixo. Por quê? Porque todos que está embaixo dele tá dentro desse elemento aqui. Ok? Vocês podem ver que tem uma setinha aqui, ó, do lado esquerdo. Ó, se eu clicasse, sumia, né? Se eu clicar de novo, ó, aparece. Por quê? Porque todos esses elementos aqui estão dentro desse aqui. Olha que maravilha. Isso significa que o artigo, ó, o artigo todo aqui, ele está dentro desse elemento aqui. Ó, deixa eu subir um pouquinho pra gente ver, ó. Passar o mouse, ó. Tá vendo? Ó, tá selecionada a imagem destacada. Ó, o artigo todinho. Desce, ó, pronto. Prontinho. Como vocês podem ver, a gente sabe agora que esse elemento aqui, ele contém todo o artigo, certo? Esse elemento HTML aqui. Então o que acontece? Elemento HTML é o que não falta aqui dentro do site. E o plugin, né, precisa de uma referência desse elemento. Ele precisa saber o que esse elemento aqui tem de diferente dos outros, para poder, na hora dele acessar esse post aqui, ele tirar só o que está dentro dele. É assim que ele faz para poder puxar os artigos. Ele olha para o site, ele olha para a página, ele procura o elemento que está com o artigo inteiro e puxa aquele elemento, e é em cima daquele elemento que ele vai trabalhar, entendeu? Então o que acontece? A gente sabe que é esse elemento aqui que possui o artigo todo. Eu vou até escrever ele aqui, ó, para vocês terem uma noção melhor. É esse aqui. Então ele tá da seguinte maneira, ele tá assim, ó, section class article content. Bom, a gente sabe que o elemento, ou melhor, o post inteiro, o artigo inteiro, ele está dentro desse elemento aqui. Como é que a gente vai fazer para o plugin encontrar esse elemento aqui no meio de tantos elementos HTML, né? Como a gente pode ver aqui, ó, tantos elementos HTML, inclusive tem elementos até parecidos ou com uma mesma estrutura. Existe outro section aqui, ó, tá vendo? Como que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no plugin, que a gente está na configuração manual ali. Vamos dar uma olhada aqui nessa estrutura aqui. Bom, lembra que eu falei como que é um elemento HTML? Ó, ele inicia o sinal de menor, vem o nome dele, e caso ele possuir atributos, dá um espaço, aí vem um atributo,
o sinal de igual, entre aspas, o valor desse atributo, ou seja, temos um atributo class e o valor dele é o que? Article content. Então o que acontece? A gente vai informar, dar essas informações para o plugin para que ele consiga filtrar de tudo aquilo que está lá na página, tirar só ele. Como assim? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui nome do elemento, atributo do elemento, valor do atributo e posição na página. O nome é o que? É isso aqui. Esse é o nome do elemento. O atributo, o que é o atributo? Isso aqui. Esse é o atributo do elemento. E qual é o valor do atributo? Esse é o valor do atributo. Ok? E qual é a posição na página? Bom, você pode começar colocando 1. Por quê? Porque seria o primeiro. Porque se ele for único, se só tiver esse elemento aqui, porque também não dá para contar. A gente vai contar aqui, ó. Vamos ver se tem outro elemento igual esse aqui dentro. Fica difícil, né? Então, o que a gente faz? A gente começa de ordem crescente. Começa do 1. Não começa do 0. Eu vou explicar a respeito do 0, o que o 0 faz. Mas começa do 1. Se ele achar, é porque essa que é a referência do post dentro da página. Vamos experimentar aqui, ó. Por exemplo, o nome do elemento, section, vou colocar aqui, section. Ok. Qual é o atributo? É o class. Então vou botar o class. Qual é o valor do atributo? Article. Até aqui, ó. Article content. É isso mesmo. Posição, primeiro. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste rápido para ver se está certo. Clica aqui, ó, verificar se a referência do post está correta. Dê um clique. Ó, apareceram uns elementos aqui. Aí você fala, mas isso é o post? Bom, vamos dar uma olhada. Clica aqui, ó, visualizar em uma nova guia. Olha isso. Parece que estava correto. Ó, você pode ver que a página inteira é isso aqui. Vou fechar aqui, console. Ó, olha a página inteira. Tá vendo? Só que quando a gente colocou a referência, o plugin puxou só o artigo, ó. Tá vendo? Não veio mais nada dentro do artigo. Veio só o artigo. De tudo aqui, veio só o artigo. Então, essa é a referência. Então tá certo, tá correto. É isso que você deverá fazer para configurar manualmente, certo? Então o que acontece? É só isso mesmo. Às vezes pode acontecer aí do elemento ter, no caso aqui tem esses botões de compartilhar, mas está do lado externo. Às vezes pode acontecer de ter o botão de compartilhar dentro do elemento, né? E outras coisas também que você não gostaria que viesse. Aí o que acontece? Você teria que excluir manualmente depois, quando os posts fossem publicados. Mas o que importa é de você achar um elemento que contenha todo o artigo. Se der para conter também a imagem destacada, melhor ainda, né? Principalmente se você tiver definido lá nas opções do plugin que você quer salvar as imagens destacadas. Então você precisa encontrar esse elemento e encontrar dessa maneira que eu informei. É bem simples, você vê que não tem mistério não. Então, seguindo aqui, tem um outro campo que diz o que? A imagem destacada está dentro do post. Nesse caso aqui, ele tá. Você pode ver que quando eu coloquei o elemento, a imagem não está aparecendo aqui, mas não significa que ela está corrompida não. É porque a configuração do site original pode ser que esteja ocultando a imagem, porém não tem como ocultar para o plugin não. Se tiver a imagem aqui, ele vai publicar. Porém aqui a gente sabe que na hora que a gente colocou o elemento estava pegando inclusive a imagem destacada. Não é isso? Vamos dar uma olhada.
aqui, esse é o elemento que a gente colocou aqui, né? Na definição do plugin. Esse é o elemento. E a imagem está aqui dentro, sim. Ó, passei o mouse, você pode ver que ela está abaixo do section, dentro dele, ó. Ele está dentro. Você pode ver que está dentro, por quê? Porque ele está mais à direita, ó. Se ele estivesse na mesma linha, igual esse aqui de cima, ó, é porque não está dentro, é um abaixo do outro. Agora, quando ele está mais à direita, o elemento de baixo está mais à direita, porque ele está dentro do elemento de cima. Então ele está aqui dentro. Então eu posso deixar isso aqui marcado mesmo. Por quê? Porque está dentro do post. Mas imagina que por acaso não esteja dentro do post. O que a gente faria nesse caso? Te desmarca essa opção. Aqui eu vou apagar tudinho. Eu desmarcaria essa opção e iria usar o mesmo critério que a gente usou para encontrar o artigo, para encontrar a imagem destacada. O que acontece? A gente sabe que isso aqui é a imagem destacada, correto? E a gente achou aqui, ó, de cara. Ó, tá aqui. Ó, a imagem é isso aqui, né? A tag imagem, ó, IMG. O elemento que está englobando ela aqui é esse aqui, ó, div class image. Então a gente poderia botar aqui, ó, div class image. Tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Recuperou a imagem. Tá vendo? Imagem bonitinha aí, recuperada. Lembrando que você só precisaria fazer isso caso a imagem não tivesse dentro, não estivesse dentro desse elemento aqui, mas como ela tá, você não precisa fazer isso. Então é só deixar isso aqui marcado, ok? Então o que acontece e onde entra o zero nessa história? Bom, lembra que eu falei que isso aqui é a posição do elemento dentro da página, né? Imagina que esse elemento aqui, no caso aqui, ó, eu botei um, é o primeiro. Vamos ver se tem um 2. Ó, não existe outro elemento. Se eu botei o 2 e retornou esse erro aqui, ó, não foi possível, o plugin não conseguiu encontrar referência definida. Significa que não existe outro elemento com essas características aqui, só existe um. Só que imagine que existe dois, né? Imagine que existe dois elementos. E cada um desses elementos está pegando um pedacinho do post. Imagine que, por exemplo, um pega esse aqui, o outro pega esse aqui, o outro pega esse aqui, e assim vai até ficar no artigo inteiro. Então o que você faria? Você botaria aqui, ó, 0. Por quê? Porque no 0 ele vai pegar todos os elementos com essas características aqui, entendeu? Ele vai botando, ele vai pegar o primeiro, aí depois embaixo vai botar o segundo, embaixo vai botar o terceiro e vai botar todos que ele encontrar, ok? Então o 0 você vai usar para isso, certo? Se ele for único, tanto faz você usar o 0 quanto 1. Por quê? Porque só existe um mesmo. Agora, se existir mais de um, aí vai influenciar se você vai colocar 0, 1, 2, 3, entendeu? Basta você ir colocando aqui. Você viu que o elemento é esse, por exemplo, imagina que o elemento é esse aqui, com essas características, mas não é o primeiro. Você botou aqui, ele recuperou uns elementos aqui, mas não era o post. Quando você clicou aqui em visualizar a nova guia, você viu aqui que não era o post. O que você vai fazer? Você vai aqui para o próximo, vai para o 2, clica, aí visualiza a nova guia até achar o post aqui. Aí feito isso, ó, tudinho correto, tá aí, correto. Feito isso, pronto, você conseguiu colocar a referência certinha, ok? Clique em próximo, próximo de novo, concluir, ok. Um detalhe importante, que quando você insere as configurações manualmente, o site fonte ele já fica disponível para uso.
ele não vai ser configurado pelo plugin, não, porque você configurou manualmente. Então você já poderia aí criar a campanha e usar ela agora, entendeu? Caso você não tenha criado ou você esteja esperando o site fonte ficar concluído, você poderia ir lá e criar agora e usar nesse instante que ia conseguir, não ia precisar mostrar aqui configuração concluída. E como eu configurei manualmente, ó, fica aqui configurado manualmente. Então vamos testar se o que a gente inseriu lá tá correto. Então o que acontece? Eu já tenho uma campanha criada, né, dentro do site fonte. Então eu dei um clique aqui nas campanhas para poder a gente ir lá e testar. Estou aqui em todas as minhas campanhas do site fonte. E o que eu vou fazer? Como eu expliquei no outro vídeo, eu só vim aqui, ó, passei o mouse em cima da campanha e clique em testar. Agora é só aguardar. Se a gente inseriu aquelas informações lá na configuração manual, se aquilo ali está correto, então aqui vai publicar de boa, nada vai acontecer de errado, ok? Agora se a gente inserir alguma coisa de errado lá, vai aparecer aqui. Lembrando que lá na hora que você está configurando manualmente, aparece ali, né, verificar se a referência está certa. Então você sempre clica ali e visualiza a nova guia para ver se está tudo certinho. Você não vai às escuras não, porque senão você vai só perder tempo. Porque se você clicar ali e aparecer tudo certinho, então quando você vier aqui também vai aparecer normal, vai aparecer tudo certinho, ok? Então vamos aguardar aqui enquanto publica o novo artigo. Prontinho, concluído, né? O site, o plugin já conseguiu aqui criar o conteúdo. Ó, pode ver aqui, processo concluído, post tal, criado com sucesso, né? O link pra gente ver o post tá ali, cliquei. Ou seja, se ele criou aqui, é porque aquelas informações que a gente definiu lá nas configurações, na configuração manual, estão corretíssimas, ok? Então é só carregar ali pra gente averiguar. Aí, mais um post. Parece que é uma receita. Como sempre, as imagens, né? Bonitinho. Várias imagens. Ó. Certinho. Muito legal. A imagem destacada, você pode ver que a imagem destacada não está aqui dentro, ou seja, o plugin não repetiu a imagem, né? Ele coloca aí na imagem destacada e vem salvando o resto ali na biblioteca de mídia, né, como eu expliquei antes. Então tá aí, publicado direitinho. Então é isso, gente. Não é muito difícil, tá ok? Se tiver dúvida, se não entendeu como fazer, volta o vídeo, como eu sempre falo, volta o vídeo, assiste novamente até você pegar, ok? Não tem muito segredo não. Uma vez que você pega, que você entende, você vai conseguir aí tá fazendo configurações manuais à vontade, se quiser, né? Se quiser deixar a configuração automática, beleza. O único problema da configuração automática é o tempo que ela pode levar para concluir. Enquanto que na configuração manual, você faz ali naquele instante, terminou, já está valendo. Ok? Você pode criar a campanha, já usar a campanha ali, já está valendo. Certo? Então,
Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixar aquele like para ajudar. Compartilhe com os amigos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.